Se for trabalhador rural, não coloca que é pedreiro, que vai dar ruim. Tem que colocar que é lavrador, porque começou a aposentadoria por pontos, que tem que ser a soma da idade mais o tempo trabalhado. Para o homem, tem que ter trabalhado no mínimo 35 anos, e a soma desses 35 anos com a idade, hoje, tem que dar 103 pontos para o homem e 93 para a mulher. E a mulher tem que ter no mínimo 30 anos de contribuições. Então, se uma pessoa contribuiu 35 anos e a média salarial dela foi entre um salário mínimo e um salário meio, ela vai pegar o mínimo, então? Vai pegar o mínimo. Não, o auxílio acidente é para aquele trabalhador que trabalha de carteira assinada. É como se fosse uma indenização. Na verdade, é uma indenização. Se a pessoa trabalha de carteira assinada, ela sofreu um acidente no trabalho ou indo ou voltando do trabalho, quando ela terminar de receber o auxílio-doença e ela ficar com alguma lesão, alguma sequela que diminui a qualidade do serviço dela, aí ela tem direito a receber 50% do valor que ela recebia do auxílio-doença até aposentar. O bate-papo de hoje é sobre previdência social. Qual a sua abrangência? Para que serve? Para quem serve? Quando e como utilizar a previdência social? Se você é autônomo, se você é MEI, se você é CLT, qual a idade? Quais foram as mudanças que aconteceram ao longo do tempo? É um bate-papo muito importante que pode ajudar e, em algum momento, qualquer pessoa vai precisar da previdência social. Para falar sobre esse assunto, hoje nós temos a honra de receber a advogada Andréia Rodrigues. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Andréia, são quanto tempo já de advogada nessa área? Eu comecei em 2010 advogando na aposentadoria rural. Aposentadoria rural. Eu amava ir nas cidades. As cidades, né? Cidades do entorno. Ia lá para Tocantins. Eu já aposentei muita gente de Tocantins, no Pará. E assim, é um lado social, né? Eu gosto muito do direito previdenciário por causa do lado social dele, que ajuda pessoas que precisam. Não, e você atinge a camada que mais necessita da sociedade, né? Que normalmente tem gente que está ali lutando por muito tempo. E a aposentadoria rural é uma aposentadoria que a pessoa ela não tem provas. Então é muito difícil constituir provas que a pessoa realmente é rural. E assim, é uma luta para conseguir a aposentadoria deles. Eu sei bem como é. Minha avó e minha tia, meu avô também, paterno, eles aposentaram na aposentadoria rural. Naquela época era um pouco mais fácil, né? Hoje em dia parece que é bem mais desafiante, né? Hoje é mais desafiante, né? Porque não serve só testemunha. Tem que ter um indício, né? Tem que ter alguma prova material, algum documento. E as pessoas precisam guardar os documentos. Certidão de casamento tem que colocar, não inventa, gente. Se for trabalhador rural, não coloca que é pedreiro, que vai dar ruim. Tem que colocar que é lavrador. Não coloca que é doméstica, se é a mulher, né? Porque a prova do marido serve para a esposa. Então, coloca que ela é ou do lar ou que ela é rural também. Porque senão fica difícil comprovar que a pessoa é rural. Tem que ter uma prova. Um documento da escola dos filhos, documento de compra, né? Nota fiscal. Que provar que eles tiram o sustento deles só daquilo. Porque senão não faz prova. Se levar testemunha e declaração, hoje em dia não está valendo mais. E a gente teve algumas mudanças, né? Acho que no governo Lula teve uma mudança na Previdência Social, depois teve outra. Quais foram essas mudanças? A última mudança foi em 2019, na emenda 103. Aí de lá para cá ficou mais difícil aposentar, principalmente por tempo de contribuição. Porque começou a aposentadoria por pontos, que tem que ser a soma da idade mais o tempo trabalhado. Para o homem, tem que ter trabalhado no mínimo 35 anos. E a soma desses 35 anos com a idade, hoje, tem que dar 103 pontos para o homem e 93 para a mulher. E a mulher tem que ter no mínimo 30 anos de contribuições. Reduziu também o teto de aposentadoria, né? Também? Não, o teto está 8 mil e pouco, né? E o mínimo é o salário mínimo, não tem...
Se a pessoa contribuiu mais por um tempo e contribuiu muito tempo com o salário mínimo, a probabilidade de ela receber só um salário mínimo é muito grande. Então, se uma pessoa contribuiu 35 anos e a média salarial dela foi entre um salário mínimo e um salário e meio, ela vai pegar o mínimo, então. Vai pegar o mínimo. Uma coisa que as pessoas perguntam muito para mim, por que que eu aposentei com 2 salários mínimos e hoje eu não estou ganhando mais 2 salários? Por quê? Porque a correção da aposentadoria não é a mesma correção do salário mínimo. Então, não acompanha, né? Vai chegar uma época que vai ficar defasado, infelizmente. E não tem como que é a correção da aposentadoria. Cada ano é uma porcentagem diferente. Esse ano parece que foi... E ela não acompanha o salário mínimo. Não acompanha. Aí chega um tempo que fica defasado. A gente fica tentando criar teses, né, para ver se consegue melhorar essas aposentadorias. Criar jurisprudências, né? Aí você ficou Mas a lei mesmo não tem. E você ficou quanto tempo na aposentadoria rural? Na aposentadoria rural eu fiquei uns 8 anos na aposentadoria rural. Aí depois eu comecei a mexer com todas. Hoje eu gosto muito de auxílio-acidente, mexo com auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, acréscimo de 25%. Como que seria essa de auxílio-acidente? A pessoa seria o DPVAT ou não? Como é que é? Não, o auxílio-acidente é para aquele trabalhador que trabalha de carteira assinada. É como se fosse uma indenização. Na verdade, é uma indenização. Se a pessoa trabalha de carteira assinada, ela sofreu um acidente no trabalho ou indo ou voltando do trabalho, quando ela terminar de receber o auxílio-doença e ela ficar com alguma lesão, alguma sequela que diminui a qualidade do serviço dela, aí ela tem direito a receber 50% do valor que ela recebia do auxílio-doença até aposentar. Mas não conta como tempo de contribuição. É uma indenização que você recebe até aposentar. Hoje é a área que você mais atua. Eu atuo em todas. E qual que você gosta mais dessa previdência? Qual que você tem mais paixão? Eu gosto muito do auxílio-acidente porque as pessoas não sabem que tem esse direito. A maioria das pessoas não sabe. Sofre acidente, continua com lesão e não recebe. Por isso que quem não sabe que eu pego a ação, né? Eu falo, gente, vocês têm direito de receber 5 anos de retroativo. E dependendo do valor, vai dar 50 mil reais, vai dar um dinheiro. E até quanto tempo do acidente que a pessoa pode entrar para fazer esse pedido? Não tem carência. Não tem carência? Não, qualquer tempo. Se sofreu um acidente em 2010 e não sabe que tem direito, pode entrar hoje e receber, mas aí só recebe os últimos 5 anos. O resto está prescrito. Mas pode entrar em qualquer época, antes de aposentar. E como funciona, por exemplo, um acidente no ambiente militar? Tem um caso de um tio meu que ele serviu o exército e lá ele teve um acidente em serviço que foi o barulho do canhão. Ele não colocou o EPI e ele ficou surdo de um ouvido. E aí ele saiu do exército, igual você comentou, a maioria das pessoas não sabem desse direito. Passou-se muitos anos, falaram para ele que ele tinha direito. Aí agora meu irmão pegou o AB e falou, vou olhar esse processo do meu tio. Mas aí parece que entrou outros advogados, perderam o prazo. Existe um prazo para isso ou prescreve? No caso dele, eu acho que tem deve ter uns 30 anos. E ele já aposentou? Não aposentou. Não aposentou? Não. Não prescreve, não. Não prescreve? Não, então ele consegue aposentar. Ele vai... Mesmo assim, se ele tivesse aposentado hoje e ele ainda entrasse agora, ele ainda poderia receber os 5 anos. Não, o que ele está lutando é para aposentar por esse motivo. Porque ele serviu o exército, sofreu um acidente lá dentro e não procurou na época. E aí alguns advogados disseram que ele tem direito, outros não. E aí alguns disseram que prescreveu. Aí quando você me falou sobre isso, eu fiquei curioso. Porque se foi um acidente num ambiente militar, eu acho que não prescreve, né? A previdência que eu trabalho é mais do INSS. A previdência militar é outra, né? Mas se for o mesmo direito, não prescreve. Porque no INSS não prescreve o direito de pensão por morte, não prescreve o direito de auxílio-acidente. Ou seja, a pessoa sofreu um acidente e qualquer momento na vida ele pode entrar com requerimento. Ele pode requerer, porque é um benefício que ele vai receber até a data que ele aposentar. E se ele aposentou e agora ainda tem 5 anos para trás que ele pode receber.
o valor que ficou retido. E voltando vamos ao assunto assim que tem muita discussão com essas mudanças que vem acontecendo na Previdência Social. O que está acontecendo que, vez ou outra, vem essas emendas que vai tornando cada vez mais difícil aposentar as pessoas? Diminuiu a arrecadação, diminuiu a mão de obra contribuinte? O que você acha que impactou isso ao longo dos anos? Infelizmente, a Previdência ela recolhe muito dinheiro, sim, mas existe muito tipo do sindicato, né? Muita gente usando a Previdência para ganhar dinheiro indevidamente. Então, vai retirando dinheiro da Previdência. Que igual esse sindicato que estava descontando, né, deles. Agora, a gente ganha a ação para receber o dinheiro de volta, mas eles sumiram. Então, para achar as pessoas para receber esse dinheiro é difícil. E o dinheiro sai do bolso do povo, né, infelizmente. E está conseguindo ressarcir esse dinheiro do pessoal? A gente ganha indenização, mas não consegue ressarcir porque não acha eles para pagar. Não acha bens, não acha nada. Está tudo em nome de laranja. Infelizmente. Mas parece que o governo não ia assumir essa dívida? O INSS, o governo entrou com um pedido lá no Supremo para tirar o INSS dessa. Falando que não era culpa do INSS, não. Que a culpa era da associação e que o INSS não tinha que responsabilizar. Mas o INSS é responsável, sim, porque ele tem que filtrar. Tem, é ele que está ali protegendo esse dinheiro nosso, ele que faz essa arrecadação, ele tem que haver uma proteção de dados, né? A liberação, há muita liberação de dinheiro, sendo que a pessoa nem tem a renda suficiente para liberar aquela porcentagem de empréstimo e de desconto na aposentadoria da pessoa, e está ocorrendo desconto em cima de desconto. Banco fazendo refinanciamento, que a pessoa nem imagina. Aí, às vezes, faz até o depósito na conta da pessoa. A pessoa não sabe, porque muitos são muito leigos. O dinheiro cai lá, eles acham que é 13º. E aí fica descontando dinheiro na aposentadoria deles anos e anos e anos. E eles nem estão sabendo. Aí o dinheiro caiu, ele gastou, achou que era um 13º. Por isso que tá tem ali que estar de empréstimo. olho. Tem que ficar de olho no extrato previdenciário, tem que ficar de olho no extrato de empréstimo. Tem que estar sempre de olho no INSS. Uma pessoa que trabalhou de forma autônoma e não contribuiu com o INSS, ou contribuiu lá uns 4, 5 anos e chegou na idade de aposentar, como que ele faz para aposentar? Não aposenta? Não Como é que aposenta. Não aposenta. Tem que atingir o mínimo de contribuição, que são 180 meses, 15 anos. Ou seja, quem não tiver contribuição pode estar velhinho que... Consegue o LOAS, né? Se a pessoa for carente. Porque o LOAS, a pessoa tem que ser carente para conseguir receber o LOAS, que é o benefício assistencial, né? Que é um salário mínimo. Mas o LOAS não tem 13º e a família tem que ser carente. Mas, se caso contrário, não aposenta. Muitas pessoas falam, mas eu aposentei. Mas não é aposentadoria, é o benefício. E aí também tem que comprovar que... Só quem aposenta sem contribuição é um trabalhador rural. Só o trabalhador rural? Só o trabalhador rural. Isso mudou em 2019? Não, mudou não. Continua o mesmo. Isso já existia, essa mudança já tinha muito tempo? Já tinha muito tempo. São mulher com 55 anos e homem com 60. E tem que ter 15 anos de trabalho rural. De 2019 para cá, os homens têm que ter 20 anos. De contribuição? Mas é só para quem começou a contribuir a partir de 2019. Quem contribuiu antes, continua 15 anos. Isso mais para o segmento rural? Urbano e rural. Urbano e rural. Mas aqui, o nosso aqui, urbano, é quantos anos? Antes de 2019? Quem contribuiu antes? No meu caso, por exemplo. 15 anos, se for por idade. 15 anos, se for por idade. Se for por a idade. idade do homem hoje é qual a idade? 65. 65. Aí, se eu chegar com 65 anos e não tiver 15 anos de contribuição... Não aposenta. E não tem como também a pessoa pagar retroativo. Tem que ser os 15 anos em sequência. Tem que ser em sequência, porque se você for pagar em retroativo, é mais complicado se for contribuinte individual. Porque você tem que provar que você estava trabalhando. E a contribuição, ela tem que ser sem atraso. Então, de qualquer jeito, vai entrar em atraso. Se você pagar e tiver em atraso,
vai contar como indenização para o INSS e não vai contar como tempo para você. É fria, não é bom contribuir em atraso. Porque só dá para contribuir, por exemplo, você contribuiu, nós estamos em maio do ano passado, última contribuição sem atraso, aí você pode contribuir de maio para cá, mas caso contrário, não. Me conta um caso que você lembra aí que foi bem desafiante, que vale a pena contar, que você conseguiu e deixou uma pessoa muito feliz. Qual que você lembra? Deve ter sido um tanto, né? Eu lembro de uma senhorinha que a carteira dela estava assinada, mas ela não tinha as contribuições constando no INSS. Uhum. E ela tentava aposentar, não conseguia. Aí eu falei, não, mas eu vou averbar esse tempo para a senhora e a senhora vai conseguir, sim. E ela, será? Eu falei, vai, confia que vai. Aí eu fiz a aposentadoria dela e ela pegou um bom retroativo, que ficou muitos anos para trás, provando que ela trabalhou. Porque se a pessoa tem a carteira assinada, a obrigação é do patrão contribuir, não é do funcionário. E aí é problema do INSS com o empregador. Não é do funcionário. O funcionário ele não tem culpa do patrão não ter contribuído. Então, se a carteira está assinada... Essa carteira está assinada e a culpa não é dela, não, né? é dela. Nossa, mas ela ficou muito feliz. E outra coisa, acúmulo de benefício hoje em dia é possível? Não. Se você tiver a opção de 2 benefícios, você vai ter que escolher um. Vou escolher um. Até o auxílio acidente suspende, né? Se você estiver recebendo auxílio doença, um fica suspenso, depois volta. E em caso de perda do cônjuge, você tem uma pensão e você é aposentado. Acumula esses benefícios? Aí, nesse caso, sim. É. Só que assim, um vai ser menor do que o outro. Não vai ser mais 100%. Se a aposentadoria for maior do que a pensão, aí diminui o valor da pensão. É 60% para a esposa e mais 10% para cada filho, se tiver filho. Aí alcança os 100%, mas se for só a esposa, é 60% do benefício que o marido recebia quando era vivo. Ou seja, então se você tem aqui um casal de aposentados, um falece, uma parte daquela aposentadoria vai ficar para a esposa, não é integral. Não é integral. Só se for o salário mínimo, os dois, né? Se for salário mínimo, aí mantém um salário mínimo dele e um salário mínimo dela. Agora, se for um maior que o outro, o maior fica recebendo o valor maior e um vem só 60%. Tanto faz se é a aposentadoria ou se é a pensão. E isso tem alteração para outros setores, como, por exemplo, área militar, funcionário público, a regra é a mesma? Não, porque cada aposentadoria tem uma previdência, né? Os militares têm outra previdência. Funcionário público também? Também. Não é a previdência natural Não. da rede privada? O militar do Exército, ele é federal, né, da União. E o militar aqui de Goiânia é estadual, do estado de Goiás. Então, aqui acho que é a Goiás Prev. Aqui é a Goiás Prev e do Exército é da União. Então, são previdências totalmente diferentes. E do segmento da política também é outra previdência? É outra previdência. Cada um tem sua previdência. Cada um tem sua previdência. É. A do INSS que engloba a sociedade como um todo. A sociedade em geral. Tanto é que pode ter 2 aposentadorias. Se você contribui para... Você é policial militar e contribui para o INSS, você vai aposentar pela Goiás Prev e pelo INSS. Nesse caso, ele pode ter 2 aposentadorias. Pode. Se pagar 2 previdências diferentes. Se pagar 2 diferentes, né? É. E hoje em dia, eu vejo que tem muita gente que reclama com recurso negado. Quais são os problemas que geram essa negativa de recurso? Que eu vejo que praticamente é quase impossível a pessoa aposentar hoje sem colocar um advogado, né? É complicado. Acontece muito por causa de contribuições, né? Que o INSS fala que está com dependência, né? Uhum. Que está com erro lá no extrato deles. Aí a gente tem que ir lá e provar que não é errado. Acontece também no fato da carteira assinada, que também tem que constar lá e não está constando. Aí tem que
averbar no INSS para depois conseguir a aposentadoria. Só que às vezes as pessoas não querem pagar um advogado, só que ela acaba perdendo dinheiro. Mesmo se ela pagasse o advogado, ela ia sair ganhando muito mais dinheiro do que fazendo sozinha. Porque o INSS não paga o retroativo, que todo tem que pagar. Porque se Ele você... só paga se você entrar com advogado. porque se você tinha um direito lá em 2019, né, e você deu a entrada naquela época e negou, aí você vai e entra agora de novo e aceita. Aí você não pega o dinheiro de lá se você não cobrar, né? Porque o direito não socorre os que dormem. A primeira frase que eu aprendi na faculdade. Aí a pessoa deixa de receber 5 anos, por exemplo, porque não quer entrar na justiça. E tem direito. Se você teve uma negativa no INSS, vai contar da data da negativa, da data que você deu a entrada lá. Independente, você não pode deixar passar o prazo de entrar na justiça, mas pelo menos 5 anos é garantido. Vou te colocar um outro caso do meu pai, que ele está no pé do meu irmão, para entrar com recurso para ele. Meu pai, ele era vigilante. Então, vigilante, ele começou a trabalhar muito cedo. Tem eu acho que é 30 anos que você pode aposentar. Só que aí você pega a aposentadoria mínima. E o advogado explicou na época, só que aí ele estava cansado, queria aposentar. Ela falou, olha, daqui 10 anos você pode entrar com revisional. E agora passou-se o período e ele está no pé do meu irmão para entrar com a revisional. Nesse caso, realmente é possível equiparar ao salário médio da categoria, a aposentadoria dele? Como é que funciona? Tem que ver o ano que ele aposentou, ver a lei da época. Se a lei é de garantia nessa época, ele tem direito, sim, pode entrar com a revisional. Porque o direito é adquirido, então ele não perde direito. Se eu não me engano, é 2015, 2016 ou 17, algo do tipo. 16, 17 mais ou menos, eu acho. Eu acho. Porque também teve o caso dos vigilantes terem sido aposentados como especial, né? E o STF já derrubou isso. O vigilante hoje não é considerado mais... Não, ele aposentou antes. Então, aqui foi a época que ele parou de trabalhar, que ele aposentou e continuou trabalhando. Eu acho que ele aposentou... Foi quando? Eu acho que foi por volta de 2014, 13, algo do tipo. Acho que foi por aí. E tem que ver a lei dessa época. Porque na época ainda aposentava. Por esse tempo. Aposentava com 30 anos? Com 30 anos. E ele aposentou com 30 anos de serviço. Agora parece que não aposenta mais, né? Quando que mudou isso que você falou? Agora são 35 anos de serviço e a soma desse serviço com a idade tem que dar 103 pontos. Tudo bate lá nessa regra que você falou de 103 pontos. Ou pode aposentar aos 65 anos. Eu acho que agora as pessoas vão aposentar mais por idade e por invalidez. Dependendo do caso. Mas antigamente aposentava por idade. Hoje, se não contribuir, ferrou, né? Não aposenta. Tem que contribuir. O mínimo tem que contribuir. Que são 15 anos. Se você não contribuiu, não tem aposentadoria. 15 anos para a mulher, 20 anos para o homem. Mas para quem começou antes, né, ainda são 15 anos para o homem também. Então, quais são as áreas? Você começou na área rural, mas você ainda pega cliente nessa área, não? Pego. Área rural, acidente... Auxílio-doença, auxílio-doença, por invalidez. Aposentadoria por invalidez é o quê? Por idade? Não, por invalidez, quando a pessoa está incapaz. Ah, sim, quando está incapaz. Hoje nem chama mais aposentadoria por invalidez, é a aposentadoria por incapacidade total, permanente. Permanente? Entendi. E o auxílio-doença é para incapacidade temporária. E tem um acréscimo de 25% também para os aposentados por invalidez que necessitam da ajuda de terceiros, né? Outro dia foi muito engraçado. Eu fui aposentar um senhor por invalidez, ele já tinha sofrido AVC e tudo. Eu falei, vamos supor que é João. Eu falei, seu João, o senhor precisa da sua filha 24 horas, então o senhor vai, chega na perícia, comporte-se. Ele chegou lá, a médica era muito bonita. E ele queria mostrar que ele dava conta de sentar na cadeira, que ele dava conta. Não, eu dou conta aqui, ó. Eu falei, meu Deus, acabou com a perícia.
Aí ele aposentou por invalidez, mas não conseguiu os 25%. E ele realmente precisa da ajuda de terceiros. Mas ele quis aparecer. E a perícia, infelizmente, eles são bem radicais. A perícia ela tá lá Para para negar, né? não dizer cruéis. A intenção dele ali é negar, né? A função dele ali É negar, eles têm uma quantidade que eles têm que negar. Tem uma meta? Tem uma meta a se cumprir. Então, e a pessoa tem que chegar lá, ela tem que ser verdadeira, né? Não ficar inventando e também... Porque, assim, os peritos fazem muita pegadinha, né? Joga a caneta no chão para você abaixar e pegar. Manda você levantar e ligar o ar-condicionado. Se você tem um problema no ombro, você vai lá e levanta o braço e vai falar, não tem capacidade, não. Você pode levantar, tá morrendo de dor, mas eles vão lá e nega seu benefício. Às vezes a pessoa tem problema mental, esquizofrenia, né, depressão grave, bipolaridade, e a gente sabe que a pessoa realmente é incapaz. Chega na perícia, a pessoa diz que está bem. E doença psiquiátrica é muito difícil você analisar. Eu fico indignada com as perícias quando se trata de perícia psiquiátrica. Por quê? Porque é uma perícia muito rapidinha, eles não olham bem o histórico da pessoa, às vezes a pessoa está num dia menos ruim, e que eu tenho um cliente mesmo, que ele é esquizofrênico, mas ele sabe se comportar como normal, só que ele não é normal. E ele quer porque quer trabalhar, o sonho dele é trabalhar, mas ele não consegue, ele fica um mês no serviço. E ele já foi internado várias vezes, e o perito não aposenta ele. Porque ele chega lá e fala que está bem, que ele consegue fazer as coisas. E é complicado. E você não consegue convencer ele de chegar e não falar isso. Não. Até por conta da doença dele, né? Por conta da doença, ele consegue fingir que é normal. Só a gente que convive que sabe que ele não é normal. E que ele não consegue, porque ele fica agressivo. Mas nesse caso não tem como você fazer uma perícia fora e apresentar um laudo para eles? Essa é a minha constante briga. Para o laudo do médico assistente prevalecer sobre o laudo do médico da Justiça ou do INSS. Mas porque não prevalece. Eu vejo muita coisa, negando muito benefício que a pessoa realmente precisa. E isso dói em mim. Nossa, eu choro com meus clientes. Porque eu acho muito ruim você ver uma pessoa doente que realmente precisa do benefício ser negado. Então o laudo médico hoje ele é só sugestivo, ele não caracteriza o benefício. Vai Não. depender do médico da perícia. Quem decide é ele. Quem decide é ele. O laudo médico é só para ele analisar. Ele pega o laudo e Quem analisa. decide é ele e o advogado na sustentação oral. Fazer lá a sustentação oral e falar, né? Tem que falar. Eu já consegui, já reverter muitos benefícios assim. Nesse caso desse rapaz, na hora da sustentação, você não conseguiu reverter. Não, esse eu entrei de novo. Ele pegou por um tempo, né? Porque ele não tem condições de trabalhar. Ele recebeu o auxílio por incapacidade e eu quero aposentar ele. Porque ele não tem condições de trabalhar. Então, essas questões psicológicas que hoje está cada dia uma proporção maior, são as mais difíceis de... São as mais difíceis. Porque um cadeirante, né, uma pessoa assim... E muitas vezes não é pela doença. Que as pessoas acham, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não é pela doença, é pela incapacidade de trabalhar. Porque tem gente que é cego e consegue trabalhar. Tem outro que é cego, mas a vida social dele é diferente daquele que foi criado numa família que tem uma renda melhor, que deu estudo, né? Se a pessoa está num ambiente que ela não teve estudo, ela é cega, ela não consegue se manter. Ela não tem a mesma colocação no mercado que uma pessoa que tem uma renda maior. Então, tudo isso é olhado no momento. Eu tenho o irmão da mulher do meu primo, ele é esquizofrênico, só que no caso dele é tão visível que não teve nenhum problema para aposentar, não. Ela aposentou ele até, parece que foi sem advogado. Ela foi... porque o caso dele é muito explícito, né? E ele teve esse diagnóstico muito novo. Ele aposentou, acho que ele estava com 20 e poucos anos. Aí a mãe e o pai faleceu. Hoje ele fica aos cuidados da irmã. E ele é completamente incapaz. Tem hora que ele está normal, conversa com a gente aqui, mas não tem
racionalidade para socializar com ninguém, Não para tem. trabalhar em lugar nenhum. É assim, eu olho assim e fico com uma dó, porque uma pessoa que eu acompanhei na época que ele era mais jovem, hoje acho que ele está com quase 40 anos, fica ali E a esquizofrenia, ela piora, completamente né? inválido. Ele não consegue fazer nada, não consegue socializar, não consegue preparar a própria comida. Se você olhar para É, ele e não conhecer, ver ele aqui, porque ele é muito inteligente, você conversar com ele, educadíssimo, você não consegue perceber. Quando você conversa um pouco mais, que você vê o jeito dele, assim, que quase não olha, metódico demais, muito. Aí você vê o peso da doença ali, né? Então, quando você falou que eu lembrei do caso dele, imagina um caso dele se fosse negado, seria muito triste para a família, porque ele não é. tem. Desde essa época até hoje, ele não tem. Nunca teve condição de fazer nada na vida. Nada. Completamente dependente. Eu fico triste, porque assim, parece que tem momentos de lucidez, eu não sei, acho que não tem não. Que a pessoa até vai e trabalha um mês, mas não consegue se manter, porque muda, né? Ela muda o tempo todo, tem mania de perseguição. Acha que tem sempre alguém querendo matar ele, então é Não, o caso dele complicado. o grau dele é tão alto que ele não chamava a mãe e o pai de pai, ele chamava por nome. No dia que eles faleceram, faleceu um, depois de um tempo faleceu o outro, no velório, ele não derramou uma lágrima, ele falava o nome dela. Não, ela foi embora. Não tem nenhum sentimento, né? Não, mas que Não está o tempo tem. todo fora de si. Quando foi a morte do pai dele, a mesma coisa. Eles vivem um mundo imaginário, né? Eles criam, né? Criam personagens na mente E não deles. tem cura, né? Não, não tem cura. Dá para ficar medicando, mas não tem condições de uma vida social. Quais são outros diagnósticos que você tem muita dificuldade de conseguir essa comprovação no INSS? Os casos de depressão é bem, Depressão também. depressão é bem complicado. Porque depressão tem alguns casos que a pessoa fica inválida também, né? É. Não, eles têm um absurdo de achar que uma pessoa bem vestida e arrumada não tem depressão. Você tem que chegar lá descabelado, fedendo, desarrumado. Porque geralmente as pessoas que têm depressão, elas não gostam de tomar banho, né? Elas não gostam de sair de casa, mas geralmente quem acompanha dá banho na pessoa, né? Para ir para a perícia. Aí eu já falo, gente, deixa a pessoa aí do jeito que ela é, porque senão não vai passar na perícia. Eles olham se a pessoa está com a unha pintada, se a pessoa está com o cabelo arrumado. Isso é um absurdo, mas olha. São absurdos que eu convivo no meu dia a dia, mas aí a gente orienta, né? E vai muito também da pessoa. Porque se eu não tenho condição de sair de casa, se eu não tenho condição de me arrumar, para que vai arrumar para levar para a perícia? Deixa a pessoa ir do jeito que ela tá. É a melhor forma de provar que ela não tem condições de conviver em sociedade naquele momento. É, porque aí eles vão ter pelo menos um pouquinho de sensibilidade para entender que, de fato, aquela pessoa não está apta para Não está apta. socializar, para trabalhar, para levar uma vida normal, né? E geralmente quem tem depressão, você vê o caso de quem suicida, tá rindo aqui com você, você nem sabe. Aí no outro dia você tem a notícia que a pessoa morreu, se suicidou. Então é muito grave isso, tem que ser olhado com um olhar mais humano. Infelizmente a perícia é fria. Então a pessoa tem que ir do jeito que ela está. Não, me recordo bem. Você falou isso, você me fez lembrar a mãe de um amigo meu, que ela sofreu muitos anos com o esposo, que era alcoólatra, e ela religiosa, uma mulher bonita, sempre estava bem vestida, conversava com todo mundo. Ninguém sabia que ela estava com depressão. Pois é. Aí eles levaram, fez o tratamento, ele deixou o álcool. Num dado momento, que a vida estava normal, ela se jogou do 12º andar. E todo mundo ficou surpreso, porque era a última pessoa do mundo que a gente imaginava que pudesse suicidar. Entre aspas, não tinha motivo nenhum. Uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, uma família bacana, já tinha passado pela luta com o esposo, mas hoje, depois de muito tempo, o que eu acredito que possa ter acontecido? Ela sofreu muito com aquele tratamento dele, com o período, e não cuidou de si, né? Cuidou dele e foi guardando, guardando, guardando. E quando ninguém imaginava, igual você falou, ninguém imaginava que era uma pessoa suicida, que estava ali pensando em suicidar, provavelmente há muito tempo, né? Achando que aquilo era a única solução. Eu mesma, quando meus pais faleceram, que meu pai faleceu em 2013, minha mãe em 2017, eu tive 2 meses de depressão profunda. Mas quem me via não imaginava.
porque eu estava sempre sorrindo, né? Eu disfarço com sorriso. E é isso que acontece com as pessoas, elas disfarçam. Não, e não é todo mundo que está com depressão que vai se fechar, que vai deixar de Não, falar. Tem gente que está sorrindo, querendo passar que está tudo bem e não está nada é. bem, né? Tem gente que deixa de comer, tem gente que come demais. Aí acaba virando compulsão alimentar e vai virando outras comorbidades. E aí vai evoluindo a doença, tem que tratar. Existe depressão, a maioria tem cura, mas tem umas que são bem difíceis, se prolongam por muitos anos. Uma outra pergunta, uma outra dúvida. Em caso de morte, quando que encaixa uma pensão ou uma aposentadoria? Por exemplo, se alguém é casado com pessoas, os dois estão ativos e um depende do outro e aquele que você dependia vem a falecer. Isso cabe benefício? Como é que funciona? Assim, a esposa, o marido Isso, falece? isso. O marido falece, que é o provedor, Aham. ela depende dele, mas os dois praticamente estão ativos. Não, aí nesse caso aí, se ele estiver trabalhando, se ele estiver segurado, ela recebe a pensão. Mesmo se ele tiver morrido com 30 anos, qualquer idade. Ele é como se ele tivesse o direito de aposentar naquele dia. Ela vai receber proporcional à aposentadoria que ele receberia se ele tivesse aposentado naquele dia. Mas e se ele não for de carteira assinada? Ele não tem direito. Não. Se Ou seja, receber benefício assistencial LOAS, não, a esposa não recebe. Aí ela tem que requerer para ela um benefício. A pensão é só para quem paga. é só para quem paga. Mesmo se É, tiver vários filhos ali pequeno, não, ela não vai receber. E assim, o benefício assistencial é só para quem tem 65 anos, independentemente de ser homem ou mulher, que é o idoso, ou que é a pessoa com deficiência ou incapaz. Se a incapacidade durar mais de 2 anos, aí tem direito. quando você citou em caso que é uma área que você gosta, em caso de acidente, mas é acidente no ambiente de trabalho. O acidente que não seja no ambiente de trabalho, aí você tem só aquele benefício do DPVAT. Tem um acidente no trabalho e tem um acidente no percurso para o trabalho. Se você estiver indo, voltando do trabalho, tem direito. Acidente de trânsito. E qual que é o tempo desse percurso do trabalho? Independente. É o tempo que você gasta da sua casa até o trabalho. É o tempo que você gasta percorrendo. Se você tiver trabalho também, trabalhando no serviço, sofrer acidente, né, fazendo algum serviço, independentemente. Você está na rua, sofreu um acidente, você vai receber. Tem que estar direcionado ao trabalho. Não pode ser um acidente de qualquer natureza. A gente até tenta, né? Mas a jurisprudência ainda não foi Ou favorável. seja, o conselho seu é contribua. Se Contribua. você não é CLT, não é funcionário público, contribua, porque você pode precisar. Principalmente se você é casado, tem filho, né? Que você pode vir a falecer e tem a sua família que vai ficar desamparada, né? Agora, sim, se a pessoa é contribuinte individual, mas ela presta serviço para uma empresa, a empresa que paga, e ela também tem direito ao auxílio acidente. Agora, o contribuinte individual que trabalha para si mesmo ou facultativo não recebe auxílio acidente. Ah, é? Não recebe. É só aquele que é empregado. Infelizmente, eu acho que deveria receber sim. Porque eu sou esse contribuinte. Eu também. E se sofrer um acidente, a gente não tem que pôr a mão no bolso, né? A gente vai ficar com a lesão e não vai ter direito. O benefício que a gente tem é só uma aposentadoria, caso precise, uma aposentadoria, né? Com essa contribuição. Auxílio também, se você ficar... Auxílio doença, né? Nós temos direito. Ficar doente também tem o mesmo... O contribuinte individual tem direito ao auxílio doença, só não tem direito ao auxílio acidente. Os outros direitos têm todos. Por isso, contribua, gente, contribua. E guarda os comprovantes. Precisa guardar esses comprovantes, mas não tem os órgãos que fica... O INSS, depois você não pode ir lá e pedir um extrato disso? Esse que é o problema. As pessoas não guardam os comprovantes. E aí, se o INSS não tiver cadastrado esse período que você contribuiu, você não tiver o comprovante, você não tem como provar. Mas guardar isso, ainda mais hoje que todo mundo paga isso de forma digital, só que aí fica mais assegurado, né? Porque se você paga por
pelo um banco digital, por exemplo, você vai ter os registros de pagamento lá, né? Melhor do que Sim. guardar um papel que pode subir, pode... Aquele papel que paga, né? Aquele papel dos bancos, aquele papel ele some com o tempo. Então tem que tirar até uma cópia. Tem que tirar a cópia dos comprovantes. Eu sou mais tecnológico. Eu acho que se você É. pagar tudo pelo banco, você vai ter um registro ali. Porque aquele Ah, mas o comprovante do pessoal banco, tem. de pagamento, pouco tempo ele some, não tem nada Some. escrito lá mais, Então né? tem que tirar a cópia. Guardar as cópias. Mas você tem algum cliente seu que guardou cópia? Porque eu não vejo ninguém guardar cópia disso aí. Então, né? As Eu mesmo não tenho nenhuma. pessoas. Eu também não. As pessoas são desinformadas, né? Agora eu tenho, né? Lógico que depois de 2010 para cá eu comecei a ser mais criteriosa com a minha vida previdenciária, né? Mas antes também não guardava nada. Se não tivesse lá no meu extrato previdenciário, eu não ia ter como provar. E se eu não tiver como provar, O banco não guarda por muito tempo. não guarda. Não guarda. Então é importante guardar a vida inteira. Faz a pastinha lá. Mas você, como advogada, tem alguma previdência para vocês? Não? Eu posso pagar a previdência privada e o INSS. Mas da OAB não tem, Não, da OAB não tem. como essas previdências que a gente citou aqui, do Exército, etc e tal, a de vocês não tem. Tem uma previdência da OAB, mas é privada, né? Privada. É privada. Aí eu posso pagar essa previdência e pagar o INSS. Não tem outra previdência. A previdência privada é bom que você escolhe o salário que você vai ter, né, de acordo com a sua contribuição, com o tempo, que praticamente é uma poupança que você faz para receber a partir de determinado tempo, né? É. Mas se a pessoa for descontrolada e sacar o dinheiro antes, que a previdência privada, você pode sacar o Você dinheiro pode na hora sacar que quando você quiser. É. E o INSS, eu acho essa vantagem, né? Você vai pagar, aí se você ficar muito tempo sem pagar, deu os 15 anos de contribuição, você fez a idade, completou a idade, você aposenta. E a previdência privada é bom para quem é bem controlado, disciplinado. Tem que depositar e deixar para a velhice. Ou para o momento que você não puder trabalhar, né? São quantos anos advogando? Ah, e se for contar tudo, eu formei em 2007, mas eu trabalho desde 2001. Ah, nós formamos na mesma época. Eu formei em 2007. São o quê? Já 18 Advogando, anos. advogando, são, meu Deus, quantos anos? Uns 20, né? 18 para 19 É. anos. Você formou em 2007, logo em seguida você passou na UAB? Não, que eu fiquei 2 anos trabalhando. Então são praticamente 18 anos. É, 2007 uns para agora, uns 18 18 anos. anos. Mas você já trabalhava na área? Já trabalhava na área. Eu comecei a fazer estágio no primeiro período. Que eu entrei na faculdade para ser advogada. A maioria do pessoal que entra na faculdade de Direito é para prestar concurso. E eu falei, não, eu quero ser advogado. O povo até assustava quando eu falava, que eu perguntava na sala, quer ser o quê? Eu falei, eu quero ser advogada. Aí, a maioria, 99%, queria ser juiz, promotor, não sei o quê. Eu falei, não quero ser isso, não. Você conheceu a Renata, foi quando você estudava ou foi advogando? Advogando. Falou que vocês trabalharam juntas, né? Trabalhamos juntas num escritório de advocacia, depois nós fomos sócias, trabalhamos juntas. Hoje nós somos parceiros, cada um num escritório, mas ela passa o processo para mim, da área minha, né? Eu passo para ela, da área dela. E você... Tem muitos países que já tiveram problema com previdência, questão de arrecadação, questão de diminuir a mão de obra ativa. Você acha que o Brasil, a médio e longo prazo, ele pode enfrentar esses problemas ou essas justificativas não são plausíveis até o momento? Eu não acho que é plausível, não, porque o Brasil tem muito jovem ainda, né? A gente ainda não é um país velho. E mesmo assim é muito imposto. Muito imposto. Então, dinheiro não falta, né? Dinheiro não falta. Essa coisa de falar que está faltando dinheiro para pagar a Previdência é mentira, é fake news. O INSS tem essa vantagem, né? Que você não tem como pegar o dinheiro. A desvantagem é que você paga e você não sabe se você vai conseguir aposentar. Você vai ter que comprovar, lá no meio do caminho as regras podem mudar. As regras mudam, mas o direito adquirido não muda. Então, falar que você vai pagar e não vai aposentar, isso é impossível.
Não tem como. Só se for nesse caso, né? Você não tiver Só se prova. não conseguir comprovar, né? É, aí complica. Mas existe caso de que o INSS você paga muito tempo e ele não registra isso e se perde? Perde, infelizmente. Ou deixa de registrar. Antigamente era muito físico, né? Depois que passou para o digital. Na época do físico, então, sumia tudo. Sumia processo, sumia tudo. Sumia de processo até no Tribunal de Justiça. A gente ia lá buscar. Eu sou da advocacia antiga, né? A gente ia lá carregar aqueles monte de processo, levava carrinho para carregar processo, e os processos sumiam. Aí você tinha que pegar uma declaração do cartório falando que o processo tinha desaparecido, porque senão você perdia o prazo. Que ainda falava que o advogado perdeu o prazo, mas como que eu vou cumprir o prazo se eu não tenho processo? E como foi para você essa mudança de audiência presencial e depois da pandemia ficar mais praticamente natural a audiência online? Eu amo a audiência online, principalmente a de conciliação, né? Porque, principalmente, o banco nunca quer fazer acordo. Então, para mim, a audiência de conciliação é uma perca de tempo. E agora, a audiência de instrução, eu acho que é melhor presencial, porque dá para sentir mais a pessoa. A pessoa ali cara a cara com o juiz, né? Com o procurador do INSS. O que seria uma audiência de instrução? É onde houve a parte e as testemunhas. A audiência de conciliação, você vai lá só para falar se tem ou não tem acordo. E a audiência de instrução é onde constitui prova para o processo. Então, eu acho melhor na audiência de instrução ser presencial. Eu gosto que seja presencial, porque a gente olha na cara da pessoa e vê se a pessoa está mentindo. Mas as audiências com o INSS e outras mais, você prefere online? Porque a audiência com o INSS, a gente só tem mais audiência rural. Não tem audiência para pensão, não tem audiência para auxílio-doença. Porque auxílio-doença vai pela perícia, né? Pelo que o perito fala. Pensão você tem que provar, a maioria das provas são materiais. Geralmente a pensão por morte, quando é união estável, e aí tem audiência de instrução para provar que realmente era união estável. Aí vai ouvir as testemunhas e só. É só rural e quando é pensão por morte, união estável. Mas são as audiências que dá para fazer, né? Que não precisa ter um cara a cara assim. Agora, uma rural é bom, porque dá para perceber quando a pessoa é rural. Eu vejo que você fala muito do rural, você gosta. Quando você descobriu que você queria advogar nessa área? Foi antes de começar o curso, durante o curso? Quando que você se descobriu nessa área? Você falou assim, eu quero advogar na área da Previdência Social. Quando eu estudava, eu queria ser advogada de direito civil, né? Que eu gosto de provas materiais, gosto de papel, que coisa que não tem como correr. Uhum. Eu amo essa área, porque provou, pronto. Agora, o rural eu apaixonei porque eu gosto, né, de ver os velhinhos, de ajudar eles, a alegria deles na hora que eu falo. Mas você já tinha esse pensamento antes ou foi na faculdade que você teve esse insight? Falou, isso aqui que eu quero. Não, o rural foi quando eu fui trabalhar no escritório de um amigo meu, o Dr. Rogério, né, que a esposa dele mexia com o rural. Aí ela começou a me chamar para as viagens. Aí eu comecei a viajar com ela e apaixonei. Aí depois eu comecei a fazer. O meio que a gente está influencia muito, É. né? Eu falo que o advogado meio que não escolhe a área, não. A área que escolhe ele. Eu tinha noção do que eu queria, mas eu acabei indo para outro caminho. Porque eu não sabia que eu ia para o direito previdenciário. Eu ia imaginar que as minhas leads iam ser contra banco, né? Contra imobiliária, contra construtoras. Que eu sou mais advogada do povo, eu não gosto de ser advogada da empresa. Você gosta de defender a classe menos favorecida. Menos favorecida. Essa é a sua missão, sua paixão. Essa é a minha paixão, defender os menos favorecidos. Que legal. Cara. Porque são muitos, e eu lido isso no dia a dia. Eu só tento não me envolver emocionalmente, né? Porque senão... Já conseguiu passar por essa fase? Porque eu acho que no começo o advogado ele sempre acaba se emocionando muito, né? Se envolvendo muito. Hoje você consegue ter mais frieza para separar mais isso? Porque às vezes você encontra situações, eu acredito que você encontra situações que você fala assim, essa pessoa precisa tanto e eu não vou conseguir ajudar. Porque às vezes não contribuiu, às vezes não tem a contribuição
período completo? É complicado. Eu fico muito triste, assim. Eu ainda fico triste. Mas não a ponto de ficar com depressão. Ainda bem, né? Que senão aí não Ainda dá bem. para Porque continuar na quando um área. cliente meu morria, eu ficava em luto. E acontece muito, porque eu lido com pessoas idosas, com pessoas doentes, né? Então, eu tenho que manter muito equilíbrio emocional. Tem algum caso que você lembra que você ficou muito triste, que a pessoa merecia, mas você não conseguia aposentar ela? Teve um caso de uma senhora, eu não lembro a doença dela, mas eu lembro que ela não passou na perícia, negaram o pedido dela e ela faleceu posteriormente. Nossa. Isso acabou comigo. Aí eu queria continuar o processo, mas aí a família não quis, porque dava para continuar e receber a pensão para o marido, né? E talvez até uma indenização. Aí a família decidiu parar. Parar, infelizmente. Hoje, Esse caso foi dolorido para mim. você se trabalhando numa área assim tão rica de ajudar as pessoas, você se sente realizada como profissional? Ou ainda tem alguma coisa que você fala assim, Josimar, eu queria fazer mais isso para as pessoas? Tem hora que eu tenho vontade de virar política, mas eu acho que eu não dou conta de ser política, não sei. Para ajudar mais, né? Para ter uma Eu forma. vou falar uma coisa que talvez você não vai gostar, mas eu acho que a política não tem espaço para gente boa como você, não, pelo que você apresentou aqui. Porque para você fazer alguma coisa, É muito difícil. infelizmente você tem que se corromper e é muito difícil. Eu fico vendo aí essas brigas que tem de classe, que a política representa essas brigas de classe, né? Você que é uma pessoa que aprecia muito os menos favorecidos, o que você mais enxerga na política hoje é a grande parte da classe política querendo pisar em cima dos menos favorecidos, a começar pela discussão do Bolsa Família, do Vale Gás, de uma série de coisas que essas pessoas, se pudesse, cortava todo e qualquer benefício e voltaria à época que você tinha muita gente passando fome no Brasil, que não tinha nada para comer, né? Nada para comer. E assim, eu acho que os políticos eles deveriam priorizar, dar estudo para as pessoas, dar maneira para as pessoas trabalharem, né? Para não viver nessa miséria. Infelizmente, isso não acontece. Mas eu acho, você não acha que não é? Isso é o que eles não querem, Isso é o de que eles fato? não querem. Porque Que as pessoas que têm conhecimento vai votar melhor. uma sociedade mais instruída, ela não vai cair nessas conversas que a grande parte da população vem caindo, né? É igual a revisão da vida toda, né? Que era a revisão que a gente fazia das pessoas que aposentaram, porque depois da reforma, só conta as contribuições de 94 para cá. Então, a gente estava querendo mudar isso para contar toda, porque teve muita gente que contribuiu com valores maiores antes de 94. Mas já derrubaram também. Que Quem mudou? recebeu, recebeu. Quem não Antes de recebeu... 94 mudou o quê? Você contribuía com valor maior? Como é que era? Tem casos de pessoas que antes de 94 trabalhou em bancos, outros receberam salários bem maiores do que os que foram pagos depois de 94. E hoje, quando a gente aposenta, só conta o período de 94 para frente. Para trás, só conta o tempo, não conta o salário. Ah, tá. De 94 para cá, você faz uma média salarial. Faz uma média salarial. E aí você pode chegar até o máximo, que é o teto, que é 8 mil e poucos. Antes de 94, você tinha um teto maior de aposentadoria ou não? Esse teto já é... Já é antigo esse teto. Então acaba que quem tem um salário muito alto na rede privada não vai ser beneficiado na aposentadoria. Se foi antes de 94. Não, eu falo depois, porque vamos supor, uma pessoa que trabalha aí em rede privada, ganha lá seus 25 mil e ela aposenta tem que com 8, contribuir. vai mudar completamente a vida, né? Muda totalmente. E essa parte eu acho um pouco injusta, porque às vezes você estuda, você dedica, você vai para a rede privada, que é o que sustenta o país, né? A força trabalhadora. Aí você trabalha, luta por um salário bom, qual eu vi muitos professores na época que eu trabalhei em instituição de ensino, professores que trabalhavam de cedo até de noite. Sim. E depois vai se submeter ao teto. Professor que ganha 40 mil e depois vai aposentar com 8 mil. Esse cara merecia ganhar mais, porque Merecia. ele
dedicou a vida inteira trabalhando, Porque eles né? conseguem ganhar mais dando aula também em colégio particular, né? Porque o colégio da rede pública, os professores não ganham bem. Mas, Não, infelizmente... hoje nem ganho mais isso. Eu falo na época que eu trabalhei lá, que foi na época que eu estudei. Hoje o professor, eu recebi convite para dar aula 2 vezes, eu fiquei envergonhado, como falou que se paga hoje na pós-graduação. Então, isso eu estou falando de 15 anos atrás. Não é? Hoje É, a a gente tem realidade que- é outra. Toma a cultura dos americanos para nós, né? Porque os americanos, eles fazem a aposentadoria deles. Os americanos é uma aposentadoria, entre aspas, privada, né? Que você É. contribui o valor que você quer e vai fazer uma média lá no final. Eles têm a cultura de quando tem um filho, Eles já começam a pagar a previdência do filho. Se você começa a pagar a previdência do seu filho, privada que seja, quando ele tiver 18 anos, ele já tem um bom dinheiro guardado. Então, é importante essa cultura trazer para nós também. de contribuir para a previdência privada, qualquer previdência privada. Eu tenho um amigo que ele fez uma previdência para o filho quando nasceu. O filho dele hoje, acho que está com uns 14 anos, já deve ter uma boa grana, que ele fez quando Já. nasceu. Quando nasceu. Porque a previdência do social é limitada, né? É o teto e pronto. Agora, e isso ainda pode reduzir, né? É. Então, se você fizer uma previdência privada, é como se fosse uma poupança e o rendimento é maior. Melhor do que deixar ficar esperando só do INSS. E você hoje fez uma previdência privada ou você está igual eu, só na contribuição do Não, eu faço privada individual? e contribuo, porque Como eu tive pouca contribuição, nunca, sempre fui autônoma, Aí você faz as duas, a privada é, e a idade já está chegando, então não compensa mais eu fazer e contribuições a contribuição assim. sua já deu a quantidade, não? Não, porque eu tempo- em trabalhei De- pouco de carteira assinada. aí que então eu, você é igual eu, trabalhei de carteira assinada, eu devo ter trabalhado uns 8 anos. Pois é, 8, 9, tá na hora de contribuir. uns 8, uns 9 anos no máximo. está na hora de contribuir. Não, mas eu contribuo pelo individual, particular. Contribuo. Ah, Você paga a previdência? Que agora em É. um Uber que eu peguei, ele falou para mim que achava que o que ele paga de imposto já ia para a previdência. Eu falei, não, tem é nada a ver uma separado. coisa com a outra. Nada a Você ver. tem que pagar a previdência. Então, se fosse assim, todo empresário você ia aposentar, ué. Tanto de imposto Né? que paga, não tem nada a ver. Mas tem muita gente que pensa isso, que paga o simples, está pagando a previdência, não está pagando. Aí chega na hora de aposentar, não, mas eu achei que meu contador estava fazendo. Fez, não, meu filho, sinto muito. Não, o único que arrecada, que vale para a Previdência, é o MEI. Que aí você tem aquela arrecadação ali que ela já foi criada para isso. As outras simples não. não. O MEI sim, o simples não. Mas mesmo mês você tem que pagar a previdência. Mas ele já contribui com o INSS. O Está valor dele. descontando no seu... O MEI Ah. ele já é para isso. Ele é um valor fixo. Você foi confere o seu cri- extrato foi- previdenciário para ver se está lá? Não, eu nunca conferi. Tá, não. é bom. Só que ele foi criado para isso, né? Ele foi criado para o autônomo não ficar desamparado nesse sentido. Agora o simples não. O simples não. O simples aí você tem que contribuir. Você tem que ir lá. É bom fazer. você fazer sua senha do Gov, do meu INSS, dá uma olhadinha no seu... É, eu tenho que olhar o meu INSS. Pra ver o que tem Faz lá. tempo que eu não olho isso. E normalmente a gente é tão desligado, né? Para Parece não que a ter gente, surpresa desagradável. a gente vive parecendo que não vai envelhecer, vive parecendo que não vai morrer. E se contribuir errado também não vale. Se você tiver que fazer uma contribuição ali de 20%, você faz de 11%, o INSS não vai considerar. Se você contribuir errado. Aí, nesse caso, ainda pode complementar. Mas complementar fica Matheus, você difícil. está contribuindo? Eu acho que o Matheus, a resposta dele ali não foi segura, não. Até meus estagiários, eu pago contribuição para eles. Porque depois eles ficam trabalhando anos e anos de estagiário e não tem nenhuma contribuição. E estágio, por enquanto, não conta como. Não conta, né? Não conta para a Previdência. Estamos tentando mudar isso, mas Eu faço parte da turma da Comissão de Direito Previdenciário, né? Então, eu estou sempre na ativa das lutas, né? Sempre à frente dessas sempre à lutas. frente das lutas, que são muitas. O advogado, para
está ali atuando no INSS, a gente enfrentou muita dificuldade, porque uma vez eu falei para o funcionário do INSS, falei, vocês são treinados para maltratar as pessoas? Aí a mulher ficou só me olhando com a cara feia. Outro dia teve um caso horrível no INSS, o meu escritório fica em frente ao INSS, né? Um policial bateu no funcionário lá dentro, por causa do pouco caso. É muito pouco caso. E a gente tem que ser firme lá dentro, porque senão é muito pouco caso, até com nós advogados. E eu não entendo por que aquele pessoal é assim, né? Será que é porque tem um emprego garantido e aí não é? Isso não é só no INSS. O funcionário público, de uma forma geral, grande parte deles que lidam com o público é isso aí, não tem... Saiu uma decisão do STF agora que acabou aquela regalia dos juízes de quando faz alguma conduta, né, que tem que ser, que eles eram aposentados, né, exonerados e recebiam aposentadoria. Agora, graças a Deus, mudou a lei. Deixa os juízes ver eu falando isso. Porque a punição para o juiz era aposentadoria. Você cometeu um crime, deixa eu te aposentar aqui mais cedo. Punição, mas... Aposentadoria, gente, isso não é punição? Continua não tendo punição, né? Mas pelo menos não vai ter essa aposentadoria, né? Não é. Eu acho que eles não vão... O STF falou agora, né? Flávio Dino deu o voto lá. Aí a maioria votou, né, para cortar essa exoneração, a pessoa aposentar. Acabou. Tomara que continue assim. Tinha que ser assim com os políticos também. Mas eu acho que os políticos são eles que criam as leis, eles não vão fazer leis para se prejudicar. Às vezes vem algum em período eleitoral, depois passa um tempo, vê uma emenda e desconsidera aquela lei. É um negócio... porque um político custa muito caro, né? Demais. Para o país. Nossa, se você for olhar os benefícios, os auxílios dos políticos... Paletó. Eu queria só um auxílio paletó desse, estava bom. Auxílio moradia. Não sei se um cara que ganha um salário de 40 mil precisa de um auxílio moradia. Carro, auxílio moradia, auxílio saúde, viagens, paletó. Não gasta com nada. Nada. E fica milionário, como, hein? Não, e a maioria deles, com aquele salário livre, sai de lá milionário. É uma conta assim que não fecha, né? Não fecha. Mas enquanto a população... o governo não tem interesse em investir em educação. Não. Enquanto a população não procura se instruir, vai ser sempre isso aí. Porque quando chega na época da eleição, você vê duas torcidas aguerridas, uma defendendo o seu lado, enquanto elas estão brigando, lá dentro não tem lado. Tem um lado deles. E aí eles estão criando leis para prejudicar a sociedade como um todo. Olha a dificuldade que você está citando aqui, para um coitado se aposentar. Olha a facilidade que é para quem está lá dentro se aposentar. Não, hoje em dia as pessoas chamam aí as pessoas que são a favor de um certo político de gado, né? Mas o brasileiro, ele vive uma vida de gado, né? Sendo arrastado pela multidão há muitos anos. Tem até uma música antiga aí que fala vida de gado, né? Porque é isso que acontece no Brasil. As pessoas vão levando. Aí fala povo marcado e povo feliz. Não sei nem como que é feliz, mas é feliz. Pelo menos isso. Mas a ignorância, ela traz uma falsa felicidade, né? Porque você acredita em soluções simples para problemas complexos. Sim. Quando você fala sobre segurança pública, quando você fala de uma série de coisas da sociedade, você ouve, não é só uma pessoa, não, determinados grupos que chegam e você fala, não, mas fulano falou, é só fazer isso. Eu falo assim, gente, mas como que a pessoa acredita nisso? Por isso, ela é muito mais feliz que eu. Porque o direito previdenciário é um direito que não precisaria de tanto advogado assim, mas aqui precisa. Não deveria ter necessidade, porque né? O direito da pessoa é negado o tempo inteiro. Ou é diminuído, né? Diminui o tempo que ela devia receber e não recebeu, ou é negado indevidamente. A pessoa tinha um direito e nega o direito dela. Aí precisa de quê? Do advogado. O advogado está ali para defender. Resumindo, Matheus, a gente tem que pagar a previdência privada, porque senão nós estamos lascados. Pagar uma previdência, ficar de olho no quinis do INSS. Bebê, você já está pagando a previdência para os seus filhos aí? Porque você está vendo aí a notícia dela aí, né? Melhor já
Melhor já pagando. Já ir pagando para os bebês, né? Para ficar assegurado. Porque se agora tá difícil aposentar, imagina a época deles. Porque se pagar a previdência do bebê, quando ele tiver 18 anos, ele já pode até sacar essa previdência privada para pagar a faculdade, comprar um carro. E aí depois continua pagando, né? Mas já dá para ter uma estabilidade num certo período da vida. Tem que ter essa mente, as pessoas têm que buscar conhecimento, porque eu mesma não tinha essa mente quando eu tive meu filho. Eu tive meu filho muito novo, não tinha ideia de nada. Aí hoje eu aconselho as pessoas a fazer o que eu não fiz. Paga a previdência dos seus filhos. Privada, o INSS deixa para pagar mais tarde. Mas seus filhos você não chegou a pagar, não, para eles, não? Não, meu filho não. Eu tive meu filho novíssima. Aí meu filho hoje também já é advogado, criminalista. A minha nora também é advogada. Tá bem assegurado em casa. Assegurado. Tá bem assegurado. Andréia, passou rápido, você viu? Né? Já chegamos ao final. Falar de assunto que a gente gosta. E é muito gostoso. Principalmente quando você começou a falar que a sua maior satisfação é ajudar a classe menos favorecida, que é uma coisa que eu converso com as pessoas hoje, eu fico vendo tanto que a falta de sensibilidade que o ser humano tem um pelo outro, a falta de humanidade, que é um ser humano como você, e você olha para ele, a grande maioria olha como se fosse um objeto, se fosse uma pessoa que não merecesse nada, né? Então, quando eu ouço de alguém, de um advogado, que tem como missão isso tem que ser parabenizado, porque é uma raridade. A maioria das pessoas que você conversa hoje, eles querem, se pudessem, acabariam com os pobres. Acreditam que o problema da sociedade são os pobres, né? Então, assim... E o que seria de nós se não fossem os pobres, né? E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, cara, o pobre é porque não sabe o valor que tem. Porque aqui nós estamos nesse podcast. Tudo que a gente está utilizando foi feito por um pobre. Sim. Esse microfone, essa mesa... essa roupa que você está vestida, esse blazer que eu estou vestido, tudo, esse prédio, tudo foi feito pelo... O que faz girar o país. É o que faz girar o planeta. É o pobre. É o pobre. Se o pobre soubesse o valor que tem, a gente viu isso acontecer na época da pandemia, né? Que os empresários sentiram o peso que era não poder ter o funcionário na sua empresa. Né? Nossa, é terrível. E então, assim... não dá para olhar para as pessoas, não é nem papo aqui de comunista, de dividir nada de ninguém, não. É olhar para as pessoas para trazer um pouco mais de dignidade, né? Como você falou aqui, o caso que eu não esqueci até agora, de você falar da senhorinha que você lutou e ela não conseguiu aposentar e veio a falecer. Isso aí é um caso que você contou aqui, mas isso deve acontecer todos os dias, né? Todos os dias, injustiça. Para a família, não vamos desistir, não. Me dá a certidão de óbito, eles não quiseram me dar. Aí ficou perdido o direito. André, muito obrigado. Agora eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e deixasse um recado para quem está nos assistindo. Um recado para essa pessoa, para essa galera que está assistindo, para acordar, começar a contribuir, né? E se precisar, buscar um auxílio, uma orientação, que eu acho que aqui hoje foi uma consultoria para quem está com vários problemas de previdência social. Envolve muitos problemas, né? Então, o que eu aconselho é não deixe de contribuir. Procure um especialista para estar te informando. Faça uma análise previdenciária que vai ver se você está contribuindo certo, se está contribuindo errado, se vai servir para aposentar ou não, porque nem toda contribuição serve para aposentadoria, quem é contribuinte individual e facultativo. Então, fica de olho e fica de olho também nos golpes, porque está tendo muito golpe. Cuidado no que vocês clicam no celular. Eu falo para vigiar o celular dos idosos, porque os idosos são os que mais caem nos golpes. Que mais caem em golpes. E tem que ficar de olho no extrato de empréstimo, por causa do extrato de empréstimo do INSS. Você tira lá dentro do site do INSS, porque tem muitos empréstimos indevidos no nome dos aposentados. Muito, né? Muito. O tempo todo tem gente reclamando. Eu pego lá, a pessoa vai lá procurar uma coisa, eu começo a olhar, eu falei, o que é isso aqui? Só tem direito, só tem direito de receber isso aqui de volta, isso aqui está errado. Se contribuiu acima do teto, tem direito de receber de volta o que contribuiu acima.
Então tem que ficar sempre de olho, não deixa a vida levar, não. Fica de olho nos seus direitos, porque o direito não socorre os que dormem. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Deixe seu like, seu comentário. Agradecer os nossos apoiadores, WS Interiores e Conceitos Contabilidade. Até o próximo episódio.